nós já classificamos uma boa parte do mundo, né? E é necessário classificar para organizar melhor as coisas, né? E como nós fazemos isso? Nós reunimos aquelas coisas que têm características similares, que têm propriedades similares, em um comportamento em comum, colocamos elas numa classe, como é o caso de uma classe onde só tem animais e uma outra que só tenha frutas. Eu não preciso explicar aqui sobre as diferenças de uma para outra, né, as características que elas têm similares. Por isso eu vou tomar como exemplo uma classe órgãos, né? São os órgãos que nós temos e existem, eu vou tomar dois aí que são bem importantes. O primeiro sendo o cérebro, o nosso principal órgão que controla o nosso comportamento, e é diferente de um mamífero para o outro, e o cérebro, o coração, né, sendo um órgão muscular, ambos sendo compostos de células, né, e eu me referia ao órgão como uma coisa, né, uma fruta como uma coisa. Agora nós vamos substituir a palavra coisa por objeto. E para saber se um objeto, se cada objeto, cada coisa pertence ou não a uma classe, né, nós temos que checar, né? Porque a classe ela acaba definindo o comportamento e a propriedade comum a um tipo particular de objeto, né? Além disso, as classes podem herdar características de uma classe mãe, como é o caso do cérebro e do coração aqui, que são exemplos de órgãos, né? Então, ambos possuem tecidos e são formados por células, ambos possuem uma função no organismo. Nós podemos dizer que eles herdaram isso de uma classe de órgãos. E da mesma forma, podemos imaginar que a classe cérebro pode ser estendida, nós podemos ter uma subclasse, vamos dizer assim, de cérebro, tendo um cérebro H, né, representando de humanos, e um cérebro A representando de animal, né? Então, a classe, né, a subclasse, né, que é a nossa terminologia que a gente vai utilizar, a superclasse e a subclasse, podemos dizer aqui que cérebro é a superclasse do cérebro humano, né, e cérebro A podendo ser uma subclasse de cérebro. Essas classes elas herdam os comportamentos e as propriedades definidas na classe parente, né? Sendo assim, um objeto de cada classe ele terá naturalmente comportamento e a propriedade definido na sua classe. Focando agora na classe cérebro, né? Humanos, H, que em inglês é brain. Cérebros de pessoas diferentes possuem atributos diferentes, né? Por exemplo, quais seriam possíveis propriedades de um cérebro? Ele é capaz de se reconstruir, de se regenerar, de gravar informações, tem um certo tamanho, né? Então aqui poderíamos tomar como exemplo tanto o tamanho, o estado dele, né? Se ele está ativo, não está ativo, o quanto de atividade, né? Quanto ativo está o seu cérebro, e ele, claro, teve um dono, né? Agora, no mundo virtual, você faz um objeto, né? Criando uma instância de uma classe particular, né? Instância, aquele sinônimo de exemplo, é a concretização de uma classe. A classe, por exemplo, é o receita do bolo, né? E o bolo pronto seria uma instância dessa classe, podendo fazer essa analogia. O objeto cérebro aqui agora, né, sendo a manifestação da nossa classe, nós poderíamos criar um cérebro A ou um cérebro B, e também um cérebro C, todos eles sendo instâncias dessa classe, né? E ele vai possuir atributos, né, e relacionamentos, né, como nós vimos, né, de tamanho. No caso, o A pode ter um tamanho pesando 1,4 quilos, em um estado dormindo, né? E o dono poderia ser o João, que nada mais é do que um relacionamento para um outro objeto, né? Que poderia ser um objeto chamado de João de uma classe pessoas, né? Como da mesma forma que você pode imaginar uma laranja como um objeto da classe fruta, né? Então, da mesma forma, para o objeto B, tendo um estado diferente, né? Um tamanho diferente e se relacionando com outro tipo de objeto. Da mesma forma, o objeto C, né? Uma terceira instância dessa classe cérebro humano, né? Seria o objeto cérebro, né? Diferente. Então, aqui, atributos e relacionamentos são conhecidos como propriedades.